Olá, o meu nome é Pedro Brito, sou Associate Dean na Nova SBE e diretor da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares online que pretendem explorar temas mais específicos de interesse das PMEs. Hoje temos connosco José Monteiro, detentor de formação em gestão de empresas e com uma vasta experiência na área de análise de risco e gestão de portfólios de pequenas e médias empresas no setor bancário. Possui um profundo conhecimento das dificuldades que estas empresas enfrentam na sua gestão e hoje vamos ter a oportunidade de falar sobre o papel das universidades e o papel do Estado nas pequenas e médias empresas. Bem-vindo e obrigado uma vez mais por teres aceito o nosso convite para fazer parte aqui do podcast. Eu se calhar começava, José, por falarmos sobre o papel das universidades no apoio às pequenas e médias empresas. O que é que nos tens de dizer sobre essa matéria? Olha, Pedro, eu acho que as universidades têm efetivamente um papel preponderante. Primeiro que nós temos que ter uma percepção daquilo que é o nosso tecido empresarial. E o nosso tecido empresarial, basicamente, não querendo ser muito fastidioso do ponto de vista de números, mas sendo um bocadinho mais objetivo, nós temos um tecido empresarial que é constituído, grosso modo, por 96% de microempresas, cerca de 3,3% de pequenas empresas, temos 0,6% de médias empresas e apenas 0,1% de todo o tecido corresponde a grandes empresas. Evidentemente que todo este tecido tem um contributo curioso na componente exportadora da economia, que também é importante, onde nós temos cerca de 8% nas microempresas e chegamos a ter nas grandes empresas cerca de 33%. Quer dizer, 1 em cada 3 empresas, grandes empresas, já tem uma forte vertente exportadora, o que não deixa de ser importante. Curiosamente, enquanto as microempresas estão um bocadinho disseminadas por todo o território, à medida que nós vamos aumentando a dimensão, nós temos um trend de concentração, uma tendência de concentração entre, grosso modo, grandes áreas metropolitanas, que são as de Lisboa e do Porto, e há no centro uma pequena tendência, o que também é perfeitamente explicável. Quais são as grandes dificuldades? Eu vou descrever um bocadinho como é que está... Dificuldades das PMEs. Das PMEs, não é? As PMEs têm dificuldades que têm a ver, sobretudo, e que todos nós também sentimos como particulares, às vezes como entidades particulares, que é efetivamente estarmos num país com um elevado nível de burocracia, de termos uma carga fiscal absolutamente brutal, de terem alguma dificuldade de adaptação de novas tecnologias, de sentirem dificuldade, muitas vezes, de terem soluções de formação e até de formação dos seus quadros, numa ótica até de retenção, uma vez que a formação pode ser relevante numa ótica de reter talento e de reter quadros, mas também tem alguns aspectos positivos. Isto não é um quadro todo pintado a preto, também há outras cores. Nós passamos, como todos nós temos, por exemplo, por uma pandemia onde houve apoios muito fortes, quer a nível do Estado, quer a nível da banca, etc. Essa pandemia fez uma limpeza daquilo que seria mais frágil e hoje nós temos, basicamente, empresas com uma melhor autonomia financeira, com uma melhor capacidade de geração de fundos, com uma maior apetência para investir, perfeitamente cientes de que a internacionalização vai ser uma alavanca para potenciar e proporcionar o seu crescimento e também temos uma melhoria expectável ao nível das taxas de juros. É expectável que haja uma melhoria ao nível das taxas de juros já a breve trecho, ou eventualmente já em junho, já há uma certa tendência e, portanto, admitimos que em junho já teremos eventualmente uma descida. Obviamente, quando temos melhores condições financeiras, o investimento tende a aumentar. Também não nos podemos esquecer que possuímos, efetivamente, isto é um aspecto extremamente relevante, um PRR que vai injetar uma quantidade substancial de liquidez na economia como um todo e temos o PT 2030. Portanto, no fundo,
descrito um bocadinho o universo que nós iremos seguramente abordar, tendo presente algumas das dificuldades que este universo tem, mas também o facto de termos desafios e de termos um quadro que tende a ser menos preto, se me permite a utilização de expressão, e caminhar para algo um bocadinho mais verde. Eu estou convencido, verde no sentido de esperança e no sentido positivo. Portanto, entramos aqui num tema que é fundamental, que é as universidades. As universidades que têm estado, isto não é uma crítica, mas têm estado a viver um bocadinho no seu mundo, ainda que adaptando os currículos às novas realidades e, no fundo, às novas exigências, mas há efetivamente aqui um grande percurso, na minha opinião, a percorrer, a fazer. O caminho faz-se caminhando e temos que dar, obviamente, pequenos passos. Temos que apostar fortemente em soluções que permitam a formação de recursos humanos, e a formação de recursos humanos pode ser não só pela oferta de licenciaturas completamente adequadas às novas realidades, isso a Nova é um exemplo de excelência, mas também tendo a preocupação de poder vir a proporcionar soluções de formação feitas à medida e feitas à medida numa ótica setorial, ou seja, perceber quais são as necessidades formativas que determinados setores, obviamente preponderantes ou com potencial de poderem vir a ser preponderantes, têm, quais são as suas carências, as suas necessidades, como é que eu, universidade, posso vir a potenciar formação no sentido de que haja melhoria de processos, que haja ganhos e otimizações, que haja redução de custos, que no fundo consiga trazer um bocadinho de inovação. E a inovação não passa só e apenas pelo fator dos recursos humanos. Isso é importantíssimo, as empresas, o capital humano é fundamental, mas eu tenho que trazer universidades para as empresas também. E isso significa desenvolver parcerias que possam passar, por exemplo, por situações de pesquisa e desenvolvimento de novas soluções, de novos produtos. Trazer as universidades, por exemplo, eu sei que a Universidade do Minho desenvolveu, por exemplo, vou dar um exemplo, desenvolveu uma espécie de concreto que está a ser utilizado por grandes empresas já, que é muito mais sustentável, permite melhorias em termos de produtividade, este é um exemplo. Podemos ter soluções em que as próprias universidades podem ajudar as empresas na solução de alguns problemas. Isso pode ser feito, por exemplo, tendo ou prestando serviços de consultoria ou estabelecendo protocolos que permitem aos seus finalistas desenvolverem trabalhos no âmbito académico que vá de encontro às necessidades que as empresas efetivamente possuem, apresentando soluções de simplificações de processos, soluções de inovação ao nível do produto, soluções de otimização fiscal, soluções de otimização produtiva. Portanto, temos aqui, efetivamente, um campo muito grande. Apostar no empreendedorismo. O empreendedorismo não é só uma questão de moda. Nós precisamos, efetivamente, de ter e de apoiar incubadoras, nós precisamos ter novas ideias, nós precisamos de criar novos produtos, precisamos fazer esse caminho e a universidade aí pode ter um papel fantástico. Desde logo, porque quando se está a criar uma startup, muitas vezes não se tem a noção de muitos obstáculos ou há aspectos que temos necessidade de poder ter que limar para conseguirmos efetivamente depois até obter financiamentos e de conseguir consubstanciar um projeto com maior credibilidade. Porquê? Porque todas as debilidades que possam ter surgido numa ideia, houve aqui um trabalho, houve aqui um aporte de vários campos universitários, de vários saberes, que ajudou a consubstanciar uma ideia, a apresentá-la e, efetivamente, até conseguir ter um maior apoio do ponto de vista de conseguir obter fundos, não é? Acho que se devia de apostar um bocadinho mais, numa ligação um bocadinho mais prática
Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu sei que a Católica tem uma consultora que é desenvolvida com a sua própria matéria-prima que ajuda as empresas a atingirem determinados ou a solucionar vários problemas que possam ter. Quando eu digo consultora, temos que estar bem claros que não estamos a falar na consultoria no termo como nós o conhecemos e que as Big Five, obviamente, desenvolvem, porque isso é um tema sujeito à regulamentação e outro tipo de situações, mas num sentido de ajudar as empresas a fazerem um caminho ou a poder sugerir efetivamente caminhos alternativos, que obviamente, à gestão das empresas, os aceitar ou não. E depois temos efetivamente a transferência do conhecimento, que eu acho que aí é fantástico, não há dúvida nenhuma, porque nós aqui podemos não só desenvolver workshops, como produzir relatórios de análise ou estudos setoriais, podemos ajudar a melhorar ou a debelar algumas dificuldades. Portanto, nós temos efetivamente um potencial enorme em que as universidades podem e devem, porque sabem, porque têm saber, porque têm pessoas extraordinárias e que, portanto, têm toda a capacidade de fazermos aqui uma ligação e dessa ligação seguramente poder contribuir para que, sobretudo, as pequenas empresas, porque já nas grandes empresas o tema não se coloca, mas sobretudo nas microempresas e nas pequenas empresas e algumas médias, acho que podemos fazer aqui um trabalho bastante positivo no sentido de as tornar mais robustas, mais resilientes, com uma capacidade de enfrentar mais desafios, com um espírito inovador. E eu acho que a universidade Sem dúvida nenhuma. tem tudo para poder ajudar. E é um benefício que se tem, não é? Portanto, não há aqui só uma relação unívoca, não se trata só apenas de, vamos pôr aqui as universidades, que estes tipos estão sempre na biblioteca, vamos pô-los. Não, quer dizer, nós aprendemos sempre, a vida ensina-nos isto, e a troca de experiências é sempre positiva, desde que feita, obviamente, com método, claro. Com objetivo, etc. E tem existido cada vez mais uma proximidade entre as empresas e as universidades a nível nacional. Sem sombra de dúvida. Tem havido mais do que provas disso. Ainda bem. José, eu gostaria de mudar agora para o segundo ponto que nós tínhamos alinhado no início desta conversa. Por um lado, falámos do tema das universidades e a relação com as PMEs, mas também sobre o Estado e as PMEs. O que é que gostarias de elaborar, assim, resumidamente, para nós podermos diria, Pedro, concluir? Vou ser um bocadinho cáustico no raciocínio que vou desenvolver e, sobretudo, vou ser completamente isento do ponto de vista político, porque a mim interessa muito pouco o tema da política, mas interessa-me ser objetivo naquilo que eu vou dizer. Nós estamos há 50 anos sem uma estratégia para um país. E o que é que isto quer dizer? Nós estamos ano após ano, governo após governo, independentemente do espectro político desse governo, a resolver temas do dia-a-dia. O que é que nós não temos? Nós não temos uma estratégia. O que é que isto quer dizer? Nós não temos um objetivo de crescer o PIB 10%. Nós não temos um objetivo de saber em que setores é que vamos apostar. Nós não temos um objetivo de dizer que medidas é que eu vou implementar para, efetivamente, eu conseguir atingir esse meu objetivo. Nós não temos medidas de simplificação do sistema fiscal. À séria. Não podemos ter um sistema fiscal em que num ano tenho taxas, taxinhas e sobretaxas e um IRS de uma determinada maneira e um IRC de uma determinada maneira. No exercício económico seguinte tenho tudo alterado. No ano N+2 tenho novamente tudo alterado. O que é que isso impede e o que é que isso impacta nas empresas? Isso efetivamente não permite fazer um planeamento fiscal minimamente em condições. Não permite, porquê? Porque eu faço investimentos a 5, 7, 10, 15 anos e de ano para ano as regras estão sistematicamente a alterar. O Estado tem que criar um clima favorável ao investimento, com uma estabilidade fiscal, com uma definição muito clara dos objetivos que se pretende para a economia. Nós queremos crescer o PIB em 5%, em 4%, queremos posicionar-nos neste setor,
queremos desenvolver isto, queremos fazer isto, agora temos que orientar todo um conjunto de políticas para atingirmos esse objetivo. Quando eu entro num carro, vou dar um exemplo um bocado fora, out of the box, quando eu entro num carro e dou a minha ignição, eu tenho um retrovisor, só para me dar uma ideia do que é que se está a passar lá atrás, porque é passado, ok? Mas tenho uma frontal que me permite dar o presente e o futuro para onde eu quero ir. E é isso que eu preciso. Eu preciso ter um governo que estabeleça uma estratégia muito clara de como é que efetivamente o país se pretende vir a posicionar, em que setores, que caminho vamos fazer, como vamos fazer e que apoios vamos ter. E isso significa apresentar candidaturas a fundos comunitários consentâneos com estes objetivos e desenvolver todo um conjunto de políticas que permitam esta caminhada. Sem, obviamente, esquecer questões muito mais básicas, como a necessidade de se simplificar regras, regulamentos, de se simplificar o acesso aos fundos, de caminhar claramente muito mais na digitalização e na simplificação, de ter uma administração tributária claramente muito mais célere, de termos reformas judiciais que nos permitam rapidamente poder resolver qualquer contente entre particulares e empresas ou entre empresas de forma célere. Ou seja, no fundo, eu tenho que ter um clima favorável ao investimento. Eu não posso alicerçar a minha política de atratividade e investimento apenas na concessão pura e dura de benefícios fiscais, porque o benefício fiscal é o que é um incentivo, não há dúvida nenhuma, mas eu tenho que trabalhar o país de forma bem mais estruturada para permitir, efetivamente, fazer uma caminhada. E, sobretudo, aqui, mais uma vez, tenho que apoiar claramente, isso seja fiscalmente, com subsídios a fundo perdido ou outro tipo de soluções, tenho que apoiar claramente tudo aquilo que seja ou que resulte da parceria, do partnership entre universidades e empresas privadas, seja no desenvolvimento do produto. Sem dúvida. Pedro, nós temos que nos deixar de pensar que queremos ser uma economia barata, em que estamos a massificar um conjunto de produtos para fazermos algo em que possamos acrescentar valor. Ok? Eu tenho, por exemplo, em Felgueiras, conselho que gosto muito e recomendo que visitem, uma indústria de calçado que é claramente massificada e, portanto, é price taker e trabalha em grandes quantidades, mas não faz acréscimo de valor. E tenho em Guimarães e outras cidades uma indústria de calçado claramente diferente, que faz design de peças, que faz sugestões de design de peças, que exporta, que é reconhecida e que acresce valor. E nós temos um potencial de acrescimento de valor muito significativo em muitos setores. Porque temos pessoas extraordinárias. Quando entramos num BMW e damos a nossa ignição e vemos aqueles painéis fantásticos, nos últimos modelos, todos digitais, todos bonitos, etc., muito do que lá está foi feito por uma startup, que agora já não é bem uma startup, mas que foi, no seu tempo, ligada à Universidade de Coimbra e que também assegura, por exemplo, aspectos de segurança da NASA. O que quer isto dizer? Que nós temos pessoas extraordinárias, temos quadros fantásticos. Olha o caso do grupo PSA. Foi a Mangualde buscar um gestor de uma fábrica de Mangualde para estar à frente daquele que é hoje um dos maiores grupos do setor automóvel, que está a ser um sucesso. Que está a ser um sucesso. E mais do que isso, conseguiu demovê-lo a deixar o Conselho de Administração da Airbus, onde também estava, como administrador não executivo, para se dedicar full-time ao setor automóvel. E hoje, quando se compram... Eu não queria estar aqui a fazer muita publicidade a marcas, mas quando se compra um BMW Série 3, por exemplo, em algumas geografias nós vamos encontrar motores que são PSA. O que quer isto dizer? Que nós temos, efetivamente, pessoas de topo em todos os setores.
Qual é o problema do português? O português adora falar mal de si próprio, adora falar mal dos seus, e quando as pessoas saem de Portugal e entram em projetos internacionais, têm uma cotação claramente Sem dúvida. top. Eu não queria estar a falar do reitor, não queria estar a falar, não é por nenhum tipo anterior reitor aqui da Nova, como se viu, está neste momento em Espanha, penso eu, corrija-me Pedro, que eu não quero Sim, estar a vai ser... começar em breve em Barcelona. Sim. Vai começar em breve em Barcelona numa das melhores business schools, correto? Portanto, significa que alguém reconheceu capacidade e mérito. E isto acontece todos os dias a dezenas e dezenas e dezenas de quadros que estão nas mais variedíssimas geografias em posições de topo, o que significa que as universidades efetivamente formam pessoas com competências que nós gostamos muito de castrar internamente, é uma crítica enfiada. José, só para fazer aqui um pouco um wrap-up, só para perceber se aprendi a lição. Então, algumas notas que eu tomei, várias dificuldades que o José tem identificado junto das PMEs na sua atividade profissional, a burocracia, a carga fiscal, a adoção tecnológica, a importância da formação, nomeadamente na retenção de colaboradores, mas também uma série de oportunidades. Por um lado, a pandemia também trouxe alguma disciplina no que diz respeito à gestão e hoje temos empresas mais saudáveis financeiramente. Eventualmente podemos ter boas notícias para breve relativamente a taxas de juros, o que significa potencialmente mais investimento, e temos cada vez maiores opções de liquidez na economia real, nomeadamente o PT 2030, o PRR, que esperamos todos que seja executado com qualidade. No que diz respeito às universidades, claramente que há uma oportunidade das universidades se aproximarem das PMEs e vice-versa para soluções mais customizadas aos recursos humanos, adaptadas às reais necessidades das pequenas e médias empresas, nomeadamente considerando uma customização setorial, focando muito na inovação necessária destas empresas, potencialmente criando parcerias com estas entidades, seja na investigação e desenvolvimento, seja no desenvolvimento de produtos que podem beneficiar simultaneamente as universidades e as pequenas e médias empresas. Para as PMEs é uma excelente oportunidade de se aproximarem de universidades e politécnicos, customizando a formação, na investigação e desenvolvimento e tirando mais partido também do acesso a talento, que muitas vezes vai para fora do país sem necessidade nenhuma, sabendo nós fazê-lo com qualidade, trazendo mais cedo os talentos para dentro das PMEs, oferecendo oportunidades de crescimento mais claras. E, naturalmente, também reconhecendo que quando a PME está no início da sua jornada, as universidades podem servir como um acelerador, uma incubadora para validar as ideias junto dos seus alunos, validar também cientificamente, trazer credibilidade ao projeto. Claro. Cada vez mais existem núcleos de inovação e empreendedorismo. A própria Nova SBE tem o seu ecossistema de inovação, tem um centro de empreendedorismo e faz para pequenas e médias empresas, todos os anos, várias dezenas de empresas. E, finalmente, lembrar que empresas que trabalham esta dimensão de investigação e desenvolvimento também trazem mais robustez, mais resiliência. Sobre a questão do Estado, reforçar a importância de trabalhar as questões de políticas fiscais que beneficiam naturalmente do crescimento do investimento das PMEs. Portugal continua a ser um dos piores países posicionados no que diz respeito aos índices de competitividade a nível internacional e, portanto, este tema é absolutamente crítico. E, portanto, tudo o que possa reforçar a importância da simplificação e de políticas ligadas ao financiamento das PMEs será muito bem-vindo, enfim, no final do dia, aquilo que queremos, e parafraseando aquilo que o José tinha comentado, construindo um clima favorável de atratividade e de investimento, valorizando, sobretudo, empresas que tragam valor acrescentado através dos seus produtos e das suas soluções. Penso que é mais ou menos isto. É mesmo isso. É isto, José? É mesmo isso. Acho que conseguimos. Sem querer ser fastidiosos, nem ser excessivamente detalhistas, mas transmitir um conjunto de itens que são, no fundo, muito críticos, no sentido que são nucleares, para percebermos um bocadinho o que é que as universidades podem fazer coisas fantásticas, e estão a fazer, mas há um caminho ainda a percorrer, e sobretudo o Estado. O Estado, efetivamente, tem que melhorar muito na sua performance, no seu apoio, que neste momento, sinceramente, eu acho que é mais o gerir o dia-a-dia. Temos este caso, depois temos este problema, depois temos isto, e não temos uma estratégia. Estratégia é importante para pensarmos a médio e longo prazo. Não é? Um país
nós já temos milhares, não é? Já temos alguns séculos em termos de existência, nós temos que pensar para onde é que nós queremos ir, o que é que nós queremos fazer no contexto do comércio internacional, como é que o vamos fazer, que medidas vamos implementar. José, muito obrigado uma vez mais e espero-te ver em breve aqui no podcast do Voice Leadership. Muito obrigado. Obrigado.